Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de segunda-feira, o Jesus dos últimos dias. A gente sabe que a gente encontra Jesus tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento a gente encontra os evangelhos, a gente encontra as coisas que aconteceram depois da vinda de Jesus. E no Antigo Testamento nós encontramos coisas que aconteceram antes da vinda de Jesus, como por exemplo profecias, um pouco de quem Jesus era e outras coisas mais. Só que lá em Hebreus, o autor da carta de Hebreus, lá em Hebreus 1, no versículo 2, a gente vê que ele acreditava que eles viviam nos últimos dias. Mas por que será que eles acreditavam nisso, sendo que Jesus ainda não voltou? Nós encontramos várias profecias dos últimos dias. Jesus mesmo falou sobre os sinais dos fins dos tempos. Lá em Apocalipse a gente encontra outros sinais, lá em Daniel a gente encontra outros sinais, e a Bíblia ela vai se complementando de sinais dos fins dos tempos que nos mostram que nós vivemos nos últimos dias. Só que esses últimos dias não é somente agora, no ano de 2022, ou então no século 21. Não, os últimos dias já acontecem há muito tempo, desde a vinda de Cristo, a morte e a ressurreição dele, nós vivemos, os seres humanos vivem, nos últimos dias. Porque agora a nossa promessa tão aguardada é a volta de Jesus. Essa é uma profecia muito aguardada para os nossos últimos dias. A maior profecia dos últimos dias, quando terá realmente um fim este mundo, quando as coisas deste mundo tiverem um fim. Antes da vinda de Jesus, a vida dele, o ministério dele, o sacrifício e a ressurreição, a Bíblia, as profecias nos apontavam para um Jesus que viria fazer o sacrifício. Então ainda não tinha acontecido. Então eles não viviam nos últimos dias. Até porque precisava acontecer de terem a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. Com a morte e a ressurreição de Cristo, agora nós vivemos nos últimos dias, porque essa é a nossa esperança, é o que nós aguardamos. E sim, nós sabemos que gerações e gerações passam e as pessoas aguardam ansiosamente a volta de Jesus e ele ainda não voltou. Mas isso não significa que ele nunca vai voltar. Não significa isso, até porque a própria palavra diz que Deus está sendo misericordioso com as pessoas para que elas se convertam e então aceitem Jesus para ir com ele para o céu. Mas nós também temos algumas outras promessas também, além da vinda de Jesus. Como por exemplo, Deus prometeu que ressuscitaria seus filhos. E isso teve início com a própria ressurreição de Jesus. Então Jesus Cristo foi ressuscitado e deu início a essa promessa. A gente sabe que essa promessa ela vai ser cumprida mais vezes. Quando Jesus voltar, os salvos serão ressuscitados. E então a gente tem a segunda promessa, que é a promessa de uma nova criação. O que começou a cumprir criando uma nova vida espiritual em nós, a vida cristã. Quando nós vivemos conforme o Espírito Santo, com a natureza espiritual, isso é uma nova vida em nós. Prometeu que estabeleceria seu reino final. Ele inaugurou esse reino libertando-nos do poder de Satanás e empossando Jesus como nosso governante. O reino de Deus, ele começa aqui, porque Jesus veio a este mundo para estabelecer o seu reino, mas nós sabemos que aqui não é o lugar que nós vamos ficar, aqui não é o nosso lar. O reino de Deus ele vai ser vivido plenamente, com toda a plenitude lá no céu. Mas só vive o reino de Deus lá no céu quem vive o reino de Deus aqui na terra. E além dessa promessa, nós sabemos que temos um presente muito especial de Deus, a revelação de Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação do próprio Pai. A gente vai entender um pouco mais disso na lição de amanhã. Nós sabemos que ele é o representante de Deus e que ele é o nosso Salvador, o sacrifício perfeito. Jesus Cristo é aquele que luta pela gente, é aquele que entregou a sua própria vida por amor a nós, é aquele que nos aguarda para que nós possamos o aceitar e viver com ele no céu, é aquele que quer nos receber no céu. Jesus Cristo é tudo de bom e por isso precisamos aproveitar os últimos dias para sempre estar em conexão com Ele. Todos os dias são dias importantes para viver o cristianismo, porque assim como diz Alejandro Bulhão, o cristianismo é crescimento diário. Então todos os dias, todos esses últimos dias da história da Terra, do jeito que nós conhecemos ela, são dias que para o cristão devem ser bem aproveitados como forma de crescimento diário, porque Ele vai voltar, Ele vai cumprir essa promessa. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado porque o Senhor já cumpriu várias promessas e nós cremos que o Senhor cumprirá a promessa de que Jesus vai voltar pela segunda vez e nos levar para o céu. Nós estamos esperançosos quanto a isso e pedimos para que o Senhor nos ajude a sempre ter conexão com o Senhor, para estarmos firmes e em pé quando o Senhor voltar. Em nome de Jesus, amém. E é isso, eu espero você na lição de amanhã, a lição de terça. Aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.